Oi, minha gente! Sejam todas e todos bem-vindos ao videocast Conversas que Libertam. Esse é o meu produto do trabalho de conclusão de curso em jornalismo e multimeios. Eu sou Vitória Marques. Já posso dizer que eu sou jornalista? Não, né? Ainda não. A gente precisa se formar, mas tô quase, viu? Quase jornalista, apresentadora de vocês e mãe, né? Hoje estamos aqui para falar sobre o meu problema, que é a culpa materna no puerpério, quando nós mães não conseguimos alcançar o padrão emocional ideal, né, imposto aí pela sociedade. E que padrão é esse, né? É o que diz que uma vez que nos tornamos mães, temos aquela felicidade plena, né? Estamos completa, aquele mãe sinônimo de completude. E para realizar essa conversa de forma empática e responsável, eu e você que está aí assistindo, estamos tendo a honra de ouvir essas 3 mulheres profissionais da área e mães incríveis. Por favor, se apresentem. Oi, gente, eu sou Dani Silva, sou enfermeira, doula e mãe de 3. Olá, eu sou a Alana Câmara, sou jornalista, escritora e educadora parental e sou mãe de 2 crianças. Oi, gente, eu sou Gina Carvalho, sou psicóloga clínica, perinatal e parental, sou terapeuta de casais, sou mãe de um adolescente. Bom, para darmos início a essa conversa, eu queria saber de vocês, de onde surgiu o interesse de ser mãe? Sempre foi uma vontade de vocês ser mãe? Com qual idade vocês engravidaram? E se foi uma gravidez planejada? Então, no meu caso, não foi uma gravidez planejada. Eu tinha 24 anos, eu tinha um relacionamento com o meu atual marido, né? Nós estamos juntos há 19 anos. Na época, nós tínhamos um relacionamento de 3 anos. E eu engravidei, né? Era o sonho do meu marido ser pai. Ele já verbalizava isso pra mim durante o nosso namoro. Só que eu até então não tinha ainda me decidido sobre isso. Era algo que eu não pensava e eu não tinha decidido. Eu sabia que eu queria casar, eu sabia que eu queria que a gente tivesse um relacionamento duradouro, mas a maternidade ainda não tinha sido uma pauta que eu tinha, quero engravidar, até porque a gente não tinha nem tido a primeira parte, né, que era estruturar a família e questão financeira e tudo. Eu era estudante. E meu esposo também, que na época era meu namorado, não tinha ainda uma questão de estabilidade financeira e tudo, e a gente realmente não planejou. É porque eu não sabia ainda se eu queria ser mãe. Eu não me recordo muito como é que eu decidi que eu queria ser mãe. Eu era aquela menina que tinha aquele meio que sonho de infância. Quando eu crescer eu quero ter filhos. Mas não era uma coisa idealizada, não existia um plano diferente de Gina, por exemplo. Ela tinha toda uma coisa estruturada na cabeça dela de como seria casar, ter filhos e afins. Eu sempre soube que eu queria ter filhos. E quando criança eu achava que eu teria produção independente. Eu sempre dizia isso. Que eu sabia que eu queria ter filhos, mas eu tinha consciência que eu não queria casar. Essa sempre tinha sido uma ideia de infância, de maternidade. Eu sei que eu quero filhos, mas eu não queria casar. O meu primeiro filho nasceu quando eu tinha 22 anos, né? Assim como Gina, eu também era estudante ainda. E eu não parei muito para pensar sobre o que tinha acontecido. Eu sempre quis ter um filho, agora eu estou grávida, então tá tudo certo. Na minha cabeça, à época, tava tudo certo. Bom, a minha gravidez foi planejada, né, intencional, inclusive de uma única tentativa. A gente já sabia o dia. Eu conheci, né, só que foi tudo bem rápido. Então eu conheci meu marido, com 3 meses a gente estava namorando, com 1 ano a gente já tinha 2 cachorros e um gato, e com 1 ano e meio a gente falou, vamos ter um filho agora. Então, isso foi muito diferente do que eu tinha planejado a princípio, né, quando você fala. Eu pensava também em ser mãe, aquela coisa da infância, né, brincar de boneca, eu vou querer ter filhos. Mas quando eu comecei a trabalhar, quando eu me formei, eu pensei o contrário. Eu falei, não, eu quero ser CEO. Depois que eu, né, tiver lá com 40 anos, eu vou ter filho. E eu engravidei aos 28, né, minha filha nasceu quando eu tinha 28 anos. Então, teve essa mudança aí a partir desse relacionamento que me deu, né, uma confiança de que, opa, aqui vai ser bacana, né, construir essa família. Mas era diferente dos meus planos iniciais. Eu fiz essas perguntas porque elas são determinantes, né, para algumas questões e podem até responder outras. A culpa materna é um sentimento que nós mães sentimos desde quando a gente se descobre grávida, né? Tô grávida. Ai, meu Deus. É isso. E agora? Mesmo sendo planejada ou, como no nosso caso, né, quando não foi planejada.
E essa culpa materna, a construção dela tá ligada a muitas pressões sociais e culturais, né? Sobre o que significa ser uma boa mãe. O que é ser uma boa mãe? E a partir desse modelo, né, que a sociedade cria de boa mãe, a gente cria nossas próprias expectativas em como vamos atender a esse modelo, né? Como vamos chegar nesse modelo. E aí acaba tendo, né, todos esses problemas, essas frustrações. Eita, Jesus. Frustrações, isso aí. De como conseguir ser essa mãe perfeita, que não existe. Isso acaba nos afetando emocionalmente. Nesse primeiro bloco, quero abordar um pouco do puerpério, tá? Com vocês. E aí, eu queria que vocês definissem o puerpério em um sentimento. Eu acho que, pra mim, o sentimento que definiu o meu primeiro puerpério foi solidão. De fato, eu não me via amparada, eu não me via segura, eu não me via como uma rede de apoio, eu não via como se existisse alguém ou algo que estivesse ali pra me apoiar durante essa fase do puerpério. Então, é solidão, definitivamente. O meu acho que foi rigidez, né? Eu fui aquela primeira mãe que se preparou muito, que, né, queria fazer a cartilha da mãe perfeita, né? Então, o parto, a amamentação, vou fazer assim. E nisso eu acho que em alguns temas eu podia ter sido mais flexível, né? Inclusive com os familiares, com a forma de abordar algumas questões. Então, acho que no meu primeiro puerpério foi isso. E no segundo foi... Nem sei se eu consigo escolher, porque foi bem na pandemia, né? Então eu tinha, talvez, frustração, porque eu tinha me programado, né, para ter uma rede de apoio, funcionária, avós perto, né, criança, filha mais velha na escola, e aí veio a pandemia e eu perdi tudo isso, porque a gente seguiu bem rigorosamente, né, o isolamento. Então, talvez frustração, né, acho que não nesse sentido triste, mas no sentido de tudo que eu planejei foi por água abaixo, né? De adaptação também. Acho que frustração e adaptação. Eu senti muita culpa e medo durante o meu puerpério. Como não foi planejado, e eu sempre fui muito responsável, né? Eu sempre fui muito organizada, eu sempre fiz tudo muito planejadinho. Quando eu me vi grávida, eu me senti irresponsável. Eu falava, poxa, meu filho, não era assim que eu queria que você viesse. Eu queria que as coisas estivessem mais bem organizadas para a tua chegada. E aí eu tive medo. Será que eu vou conseguir fazer com que você tenha tudo que você merece, tudo que você precisa? Eu não fui irresponsável por não garantir as coisas que você precisa? E aí o puerpério foi se construindo muito nessa perspectiva. E por ser muito jovem, né, e muito vulnerável no sentido de eu era estudante, meu esposo estava começando numa carreira profissional, tinham questões financeiras ali que perpassavam, então eu precisava contar muito com o suporte, né, com a rede de apoio familiar, que era imprevisível, eu posso ou não posso contar. Então eu tinha muito medo, até que ponto eu vou ter ou não esse apoio. Graças a Deus eu tive um apoio, assim, fantástico, tanto da minha família quanto da família do meu companheiro. Mas até que isso acontecesse, o medo me assombrou muito, porque poderia ter sido totalmente diferente. Eu tive medo de ter que abandonar o meu sonho de cursar psicologia, porque eu estava começando na faculdade de psicologia, e aí aquela história eu tinha vontade de ter uma família, mas eu tinha muita vontade de ter uma carreira profissional. E naquele momento eu não tinha dúvidas. A partir do momento que eu me vi grávida, eu falei, se eu conseguir conciliar com a carreira profissional, ok, mas o meu filho agora é a minha prioridade, independente de qualquer coisa. Se eu precisar abandonar para trabalhar com o que quer que seja para suprir as necessidades dele, é o que eu vou fazer. Mas aquilo me assombrava muito, porque eu tinha que abrir mão de um grande sonho também. E aí a minha mãe maravilhosamente falou, minha filha, enquanto você estiver na faculdade, eu vou te sustentar da mesma forma que eu fiz até aqui. E aí ela me sustentou até que eu terminasse a minha faculdade, né? Me sustentou assim, é claro que meu marido fez a parte dele enquanto provedor do lado, o filho, mas para que eu continuasse na faculdade, a minha mãe continuou me provendo enquanto estudante. E aí eu consegui concluir, mas esse puerpério teve esse rolê da culpa, do medo, e foi isso. O meu puerpério, o sentimento que eu trago assim de primeira é a frustração, né? Porque eu achava que eu sabia de tudo. E eu achava que eu ia dar conta e que eu ia arrasar. E aí, depois do parto, eu fiquei, sim, e agora?
Eu não queria nem sair do hospital. O médico, Vitória, tá tudo bem, você já pode ir pra casa. Não tenho nada lá em casa, perdi nada lá em casa. Falava desse jeito. Não, doutor, tenho nada lá em casa, não perdi nada, porque no hospital eu tinha o apoio das enfermeiras, dos médicos que iam visitar, saber se tá tudo ok. E aí eu não queria voltar pra casa. Eu não queria de jeito nenhum. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei pra aquela criança, aquele ser humano, eu falei, meu Deus, esse ser humano é meu. Eu tenho responsabilidade. Como é que eu vou fazer? Como é que E ele vai voltar comigo pra casa. Não, quando eu cheguei em casa, eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer pra ele sobreviver? Eu só pensava nisso. Como é que eu vou fazer pra essa menina sobreviver? No nosso consciente, a gente meio que sabe, né? Que tem as dificuldades, que não existe essa mãe perfeita. Mas no subconsciente, a gente quer atingir. A gente se Esse cobra modelo. muito, né? Não importa se a gente sabe que não existe. A gente quer chegar lá. E aí, quais foram os principais sentimentos? Eu pedi para vocês definirem em um, né? Mas quais foram os principais sentimentos que vocês experienciaram durante o puerpério? Eu diria que muita alegria eu me sentia muito feliz de estar ali com minha filha e ver a cada dia, né, ela se desenvolvendo e aquilo, né, sobreviver mais um dia, mas de ver as conquistas, né, as etapas, mas ao mesmo tempo tinha uma solidão, né, e embora eu tenha tido muito apoio, né, engraçado essa questão da rede de apoio, como é diferente de uma pessoa para outra, né, eu era a pessoa que só queria estar com meu marido e com minha filha, não queria usar voz em casa, não queria ajuda, né, a gente queria fazer tudo, por isso que eu falo também da rigidez, né, que nesse primeiro filho é aquela coisa, não, eu vou fazer do meu jeito, só do meu jeito. Até pela coisa dos pitacos, né? Eu já me preparei muito pros pitacos. Então eu falei, ninguém vai me dar pitaco porque não vai ter ninguém na minha casa. Vou fazer lua de leite, só vou ter visita depois de 3 meses, né? Então, interessante como cada pessoa tem uma relação com isso, né? Então, pra mim, não ter essas pessoas em casa, naquele momento, naquela primeira filha, foi importante. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha meu parceiro muito junto, né? Então, ele é servidor federal, então ele teve 1 mês de licença, né? Que é raríssimo nesse país. E ele juntou com 1 mês de férias. Então, ele passou 2 meses direto em casa com a gente. Então, foi muito bacana pro nosso vínculo familiar, né? Pra ele também ter esse vínculo com a nossa filha. Mas ainda assim, né? Naqueles momentos sozinha, de madrugada, amamentando, eu me sentia sozinha, né? E, enfim, porque a gente também revezava, um dorme, o outro fica e tal. E o que me ajudou muito nessa solidão materna foi o contato com outras mães pelos grupos, né? Pelo WhatsApp, na época, Facebook. Mas eu diria que a alegria é, ao mesmo tempo, solidão, né? E tristeza também, né? Porque tem aí toda aquela coisa dos hormônios, né? Uma hora você tá achando tudo lindo, outra hora, ai meu Deus, tô fazendo tudo errado, né? E aí fica triste, vê aquele choro, né? Que você diz, ai, não sei de onde veio, eu tava super bem. E tudo isso vai se misturando, né? Então, acho que é essa grande mistura de sentimentos, né? E medos, e culpa, e às vezes, nossa, hoje eu fiz muito bem, né? E isso tudo vai se completando. Assim como a Lana, tinha no meu primeiro puerpério, tinha um sentimento de felicidade, de completude, porque, sei lá, eu sempre quis ser mãe, então agora aquilo estava concreto, era real. Tinha um bebê ali que era meu, né? E que eu conseguia manter vivo, eu conseguia alimentar. Só que também tinha todo o resto, que era, eu tinha também acabado de começar uma graduação e... Na época, o meu companheiro da época trabalhava fora da cidade, então ele só vinha em casa de 15 em 15 dias. Então, o puerpério foi literalmente só, né? Porque eu passava de 15 dias completamente sozinha, e ele vinha, passava um final de semana e voltava, e eram mais 15 dias sozinha. Então, eu construí uma relação com o João que era de muito vínculo, mas também de muita solitude, que éramos só nós dois. E aí, quando veio minha segunda filha, eu parei para pensar nas diferenças do puerpério e de como que a gente lida com ter um bebê e ter uma outra criança que a gente precisa dar atenção. E aí foi que veio a culpa, por exemplo. Eu senti pouquíssima culpa no meu primeiro puerpério, mas no segundo eu sentia muita culpa, porque parecia que eu não estava dando para a segunda filha tudo que eu dei pro primeiro, a atenção que eu dei porque era só para ele, né? E aí eu tinha que compartilhar essa atenção, tinha que compartilhar o meu amor, tinha que compartilhar absolutamente tudo, e para mim ficava faltando. Era aquela sensação de que, olha, se você der um pouquinho para esse aqui e um pouquinho para esse aqui, vai faltar para os dois. Então a culpa permeou muito o meu segundo puerpério. Eu acho que foi meu lugar mesmo de sentir culpa, porque eu acabei sentindo a culpa que eu não senti lá do primeiro, porque parece que
tudo fluiu com muita tranquilidade. Eu sempre digo que meu primeiro puerpério, apesar da solidão, foi uma coisa que eu vivenciei com muita tranquilidade, com muita facilidade. Eu nunca consegui olhar para o meu primeiro puerpério com um olhar de sofrimento, porque não teve um sofrimento, não existiu um sofrimento ali. E no segundo veio. Então, talvez tenha vindo com um efeito rebote lá do primeiro, que eu não senti, que eu não vivenciei, que eu não me permiti, ou que eu simplesmente não sentia mesmo. Só que aí, quando chegou a segunda vez, veio aquilo e veio tudo junto, né? E aí eu parei pra pensar assim, como é que faz pra lidar, pra dividir, pra ser mãe de 2 crianças, pra ser mãe de 2 pessoas e pra dar tudo igual pros 2. E claro que a gente não vai dar igual, nunca vai ser igual, porque as pessoas são distintas, as personalidades são distintas, inclusive de bebês, né? A gente tem um olhar, a gente projeta muito nos filhos e acha que eles vão ser o que a gente esperou, e como eles não são, eles eram bebês completamente diferentes. E aí veio novamente a culpa de, o que é que eu fiz de errado com essa daqui? Porque o outro era quietinho, caladinho, dormia a noite inteira, essa menina chora, e ela chorava horrores. E eu ficava me sentindo extremamente culpada porque eu devia estar fazendo alguma coisa errada, né? Então, o que é que eu estou fazendo de errado? E a culpa permeou e isso foi sendo sanado, foi lidando e foi passando. E eu sempre brinco que meu terceiro puerpério foi para curar de todos os outros, porque foi um puerpério tardio. Foi um puerpério de uma mãe que não gestou, né? Porque eu não gestei a minha terceira filha. Então, como foi um puerpério de não gestante, eu comecei a olhar para o puerpério com outro olhar, de outro lugar, né? A Alana vivenciou um pouco disso comigo, né? Que eu comecei a olhar pro que eu dizia para as outras mães e eu sentia uma culpa diferenciada, que era a culpa de, por que eu digo para todo mundo que isso tá tudo bem e por que comigo não tá? Por que comigo é diferente? Por que eu digo, por exemplo, um dia ela caiu. Nossa, parecia que o mundo ia se acabar. E eu sou a pessoa que, enquanto profissional de proteção, mas bebês caem. E tá tudo bem. Então, foi um puerpério muito mais prolongado. Ele chegou tardiamente. Foi um puerpério que não teve a fase hormonal, por não ter gestado, mas ele foi um puerpério prolongado. Eu sempre digo que eu vivenciei o meu terceiro puerpério por pelo menos 1 ano inteiro, né? Diferente dos outros que meio que foram sanados na fase fisiológica, ali com 40 dias. E talvez tenham perdurado ali por, no máximo, 3 meses. Meu último puerpério, ele durou 1 ano inteiro. Então, durante 1 ano inteiro, eu sentia a culpa do puerpério, a falta de não estar dando, o que é que eu tô dando demais pra essa, que faltou de dar pro outros, e aí parece que você vivencia outros puerpérios e o combo vai colocando. Você coloca uma carga a mais em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, e você começa a olhar por puerpérios anteriores com aquele olhar de, será que faltou? Será que sobrou? Então, a distinção de você poder vivenciar isso, principalmente em fases diferentes, né? Eles têm uma diferença grande de idade da segunda para a terceira, são 8 anos. Então, em 8 anos eu sou outra pessoa. Em 8 anos eu era outra pessoa, com outra visão, com outros conhecimentos e com outro olhar também pro puerpério. Né? Eu achei interessante, Dani, que você trouxe, antes de Gina falar dela, que a sua culpa, né, nesse segundo, terceiro puerpério, era pro bebê. A minha culpa era pra criança mais velha. Porque pra mim era muito fácil me conectar com o bebê, né? Tipo, acabou de nascer, aquela coisinha fofa, eu já tinha uma criança maior, que demandava mais atenção, que tinha comportamentos disruptivos, né? Então eu sentia muita culpa em estar faltando com ela, né? Ou seja, até aqui era só eu e ela. Agora eu tenho que dividir com esse bebê aqui. E a mais velha como fica, né? E como foi nesse contexto da pandemia, então muitas vezes meu marido ficava mais com ela, eu ficava mais com o bebê. E ela sentiu muito isso. Então a minha culpa veio forte aí. E a fala de vocês duas me traz para o lugar de, enquanto psicóloga, eu vou falar primeiro como psicóloga e depois eu falo como mãe, que é desse trabalho que a gente faz também de preparar a mãe de segunda viagem, né? Porque se preocupa muito com a mãe de primeira viagem, que está permeada pela ansiedade da chegada do primeiro filho, só que os desafios da mãe da segunda viagem ou da terceira viagem vêm desse lugar de justamente trabalhar a fraternidade. Como é que vai lidar com a chegada desse segundo filho e trabalhar essa irmandade, né? Essa divisão agora de colo, essa divisão de demandas, essa diferença entre irmãos. Sim. Então isso aqui também é o desafio que muitas vezes a mãe não se prepara para isso e nem se dá conta que isso aqui vai ser um desafio. Muitas vezes, só quando de fato está passando pela situação é que se dá conta, só que aí já está numa super descarga hormonal, emocional, psicológica, tendo que lidar com tanta coisa e mais isso. Então, quanto mais cedo a gente começa realmente a falar e trabalhar sobre isso, mais leve fica essa carga. E aí a tua fala, Dani, traz a gente para esse lugar também, mais uma vez falando sobre a culpa. Quando a gente não elabora a culpa do primeiro puerpério, ela vem para o segundo, aí vira esse grande combo. Eu fico tentando
para me redimir dessa culpa do primeiro, agora no segundo eu vou fazer diferente, porque eu consigo me livrar daquela lá do primeiro. Não, ficou um restinho aqui no segundo do terceiro. E aí eu fico querendo, de alguma forma, me livrar, né, dessa danada, dessa culpa. Enquanto a gente não sente que zerou, a gente vai levando isso aqui pra frente. E eu acredito que ao longo do nosso papo, a gente vai falar um pouco mais sobre essa danada dessa culpa e a gente volta pra esse ponto. E aí agora falando do lugar de mãe, sobre o sentimento, é claro que eu me identifico com vocês sobre esse emaranhado, né, de tristeza, de solidão em muitos momentos. O meu puerpério, ele foi um tanto diferente porque o meu esposo, ele tinha acabado de passar no concurso para Bombeiro Militar da Bahia e ele foi fazer o treinamento em Simões Filho. Então, 6 primeiros meses, ele passou lá, né, fazendo treinamento e eu fiquei aqui, em Juazeiro. E aí a minha mãe veio ficar comigo. A minha mãe era assim, tipo, deu 7 meses, eu vou pra aí. Ela mora em outra cidade, né? Ela falou, a partir de 7 meses, qualquer hora é hora, minha filha. E aí ela veio pra cá, graças a Deus ela ficou comigo. De quando eu completei o 7º mês até Dante completar 1 ano de vida, ela ficou comigo, na minha casa, morando comigo. Quando Dante fez 1 ano de vida, a gente comemorou o aniversário dele, na outra semana ela foi embora, foi horrível. Eu queria que ela tivesse ficado pelo menos mais 1 ano. Mas assim, foi maravilhoso, porque tipo, a minha mãe, e aí é onde você realmente se conecta muito com a maternidade realmente da sua mãe, porque ela me ajudava a cuidar do meu filho, uma avó maravilhosa, mas ela também cuidava muito de mim. Ela se preocupava com a minha alimentação, ela se preocupava de não ficar sobrecarregada, ela me preocupava de eu descansar, de eu poder dormir. Então eu consegui amamentar durante 2 anos, porque a minha mãe estava lá me dando esse suporte. E o sentimento que eu tive muito grande foi de amor. Porque como eu não tinha sonhado com a maternidade, eu não tinha chegado nessa fase ainda, eu sonhava com o casamento. Então eu era muito apaixonada pelo meu namorado, que hoje é meu marido, e eu sonhava em casar. Eu tinha várias revistas naquela época, né? Hoje eu tô com 39 anos, então eu era da época que eu comprava revista de casa, de decoração, eu comprava revista de noiva, eu já tinha o meu vestido de noiva idealizado, eu tinha um monte de coisa, mas eu não sonhava com a maternidade. Quando o Dante nasceu, aquilo tudo ficou tão pequeno, perto do que era eu tava vivendo. Eu falei, meu Deus, como assim, Brasil? Eu achava o amor conjugal a coisa maior que eu tinha experimentado até então. Depois que eu tive Dante, que eu comecei a entender o amor da minha mãe por mim, que eu comecei a entender o meu amor pelo meu filho, aquilo ali se tornou algo gigantesco. Então a chegada de Dante, a vivência da maternidade para mim foi uma explosão de amor. É isso. Que legal. Bom, o meu puerpério, né? Além das frustrações, eu senti muita culpa, mas em relação a ser dependente dos meus pais, né? Eu me via colocando os meus pais em uma situação que eles não escolheram, que eles não pediram, né? Eu sou mãe solo desde a gravidez, então desde sempre só tive o apoio dos meus pais, que me apoiam até hoje, também da mesma forma, eu continuo dependente deles, né, porque eu ainda não me formei, então continuo morando com a minha mãe. Meu pai, quando a Alicia nasceu, ele tirou licença paternidade, e aí ele tirou essa licença para me ajudar, e eu fiquei, gente... Maravilhoso. E aí, ao mesmo tempo que eu achava que eu era muito grata por conta disso, eu ficava, meu Deus, eu tirei meu pai do trabalho. O filho é meu. Eu que engravidei. Eu que fui irresponsável. E aí, tá aqui, eu me via no quarto com os meus pais, submetendo eles a essa situação de estarem me ajudando, de vai, pega no colo, bota pra rotar. E minha mãe, as madrugadas foram todas com a minha mãe, né? Eu dava o peito e ela botava pra rotar, e assim a gente ia revezando todos os dias até a Alicia dormir o sono completo, né? Que quando ela fez 6 meses. Mas eu sentia muita culpa, muita gratidão, mas eu ficava, o que eu tô fazendo com eles? Ó que situação feia, né? Que eu me coloquei eles. E aí, frustração, culpa e também muito amor. Eu sempre quis ser mãe de menina, né? Então, e quando eu vi que era a minha carinha, que tem pessoas que dizem que ela não parece comigo. Tá entendendo? Não digam isso para as mães, gente. Sobre a culpa materna, né, emocional, que é o que a gente tá abordando aqui,
Porque existem várias culpas maternas por diversos motivos possíveis e impossíveis, mas o que eu trago aqui é a culpa materna emocional, né? Que é justamente essa culpa por não atingirmos esse padrão emocional ideal de completude, de felicidade plena. Vocês lembram quando vocês sentiram essa culpa materna emocional, desde que se descobriram grávidas? Com a formação do bebê, né? E, ai meu Deus, eu bebo pouca água, né? O que será que vai acontecer? E meu marido me cobrava nisso, viu? Ele ligava pra saber, já bebeu água? Né? Pedia para as minhas colegas de escritório, leva água pra ela. Então tinha essa cobrança que me trazia, né? Uma culpa de, ai meu Deus, será que eu tô fazendo o meu melhor pra esse bebê se formar, né? E isso afetou o emocional, né? Embora fosse uma preocupação física, mas e se acontecer alguma coisa? Vai ser culpa minha? Será que foi porque eu não comi, né? Tal coisa, tal coisa, tal coisa? Será que foi porque eu não bebi água suficiente? Então, acho que essa foi a primeira questão, assim, que me pegou, né? Já na gestação, tipo, opa, tenho que cuidar de tudo agora porque tem um bebê, né? Uhum. Eu acho que pra mim também foi algo muito parecido, muito no sentido de, o que é que eu vou fazer que vai atingir esse bebê? Ou, o que é que eu vou... Se eu deixar de fazer algo, como que isso vai chegar nesse bebê? Como que isso vai reverberar nesse bebê? Por exemplo... A escolha da alimentação, E se eu comer isso e for afetar o bebê? Como é que eu vou garantir que esse bebê está bem desenvolvido? E a culpa, principalmente, tudo que eu fizer ou não fizer vai atingir esse bebê. Então, esse lugar do sentimento do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer, que vai atingir um ser humano e que, assim, tá completamente fora do nosso controle, que, óbvio que hoje a gente compreende que, não vai fazer diferença na vida do bebê. Hoje, biologicamente, por exemplo, eu tenho uma compreensão de que o meu corpo tá nem aí para mim enquanto ele gesta um bebê. O corpo humano, quando ele começa a gestar um bebê, ele ignora que você existe e manda tudo o que ele precisa pro bebê. Se você comer, o bebê vai estar bem. Se você não comer, o bebê vai estar bem. E tudo certo. Só que naquela época eu não sabia disso, então era muito a culpa de, tudo que acontecer com esse bebê, de bom, de ruim, vai ser culpa minha. No meu caso, como eu falei, eu senti culpa quando eu soube que estava grávida, porque eu entendi que eu não tinha me preparado para essa gestação, né? Então entra um pouco nisso que eles nos falaram, já tô grávida e eu não me preparei. E na minha cabeça eu tinha que ter me preparado, inclusive biologicamente, né? Eu tinha que ter me nutrido, eu tinha que ter feito exames, eu tinha que ter me consultado, eu tinha que saber como é que estava o meu corpo, eu tinha que ter... E agora o bebê já estava lá, eu não sabia em que condições, então eu me senti culpada por conta disso. Meu caso, igual. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu fiquei, meu Deus. Eu, estudante, almoçando miojo. Eu fiquei muito triste. Até eu ficar feliz, eu fiquei muito triste. Porque que situação que eu fui me meter. Mas aí, deu certo. Deu tudo certo. Meu filho hoje é um touro, graças a Deus. É pra compensar, amamentei 2 anos. Pronto. Eu também. Falei, meu filho, eu vou te compensar. Esse miojo aí. Esse miojo eu vou te compensar. 2 anos de aleitamento materno. Agora, pra gente dar uma boa risada, já estamos dando, né? Qual foi a última vez que vocês sentiram? Dani pode responder essa. Vou começar porque né? Qual foi a última vez que você sentiu culpa materna? Há alguns minutos, quando a gente estava fazendo a apresentação desse podcast, que eu simplesmente disse que tinha 2 filhos. Gente, eu tenho 3 filhos. É isso. A última culpa é muito recente. Ai, eu fiquei culpada hoje porque na correria, né, de arrumar os filhos para irem pra escola e tal, e vir pra cá gravar, né, então hoje tinha que seguir aquele cronograma. Eu às vezes sou dura, né, principalmente com minha filha mais velha, que tende a demorar mais, ela tem um ritmo mais dela, e aí eu às vezes, ai Malu, vamos lá, poxa, não sei o que, sabe, aí depois eu não era pra eu ter falado assim, né? Eu já sei que o ritmo dela é esse. Eu que devia ter me preparado melhor. Então, vem sempre essa culpa de eu poderia ter agido melhor nessa situação, sabe? E eu vejo como às vezes a gente é injusta com a gente mesma, né? Porque, enfim, somos humanas, temos limitações. E muitas vezes a gente se cobra esse lugar de sempre fazer melhor, né? Eu vou fugir um pouquinho, vou na contramão da culpa, né? Eu me identifico quando a gente fala da primeira culpa, mas... Para minha sorte, meu privilégio, faz muitos anos que eu não sinto culpa materna. E eu busquei por isso. Porque em algum momento eu entendi que não era normal, não é natural e nós não devemos sentir culpa. E aí eu comecei a estudar muito sobre maternidade, sobre maternagem, enfim, é uma área de estudo meu, né? Parentalidade, perinatalidade.
E eu precisei, dentro do meu processo de autoconhecimento, conhecer a minha história, conhecer as mulheres da minha família. E aí, entendendo a minha mãe, perdoando meu pai, que por incrível que pareça, eu precisei perdoar o meu pai, a ausência dele na minha criação, inclusive. Eu precisei entender a maternidade da minha avó para com a minha mãe e vários processos da minha família para poder libertar a minha mãe das culpas que eu a mantinha presa. E aí, nesse momento, eu me libertei junto com ela. Maravilhoso. Foi um processo que eu persegui. E não é que eu tinha uma relação difícil com a minha mãe. A gente sempre teve uma relação muito linda, muito próxima, muito amorosa. Mas eu percebia que eu tinha uma questão com o meu filho de não poder errar, de vez por outra visitar uma culpa. E eu ficava, peraí, isso aqui não é. E aí eu comecei a entender no meu processo de terapia que tinha a ver com o que eu cobrava da minha mãe. Não, o que eu não quero que o meu filho passe por coisas que eu sentia que a minha mãe tinha feito de errado comigo. E aí eu comecei a voltar a olhar para minha mãe. Aí, acessando a minha mãe, acessei a minha avó. E aí a coisa foi... Pronto, eu entendi as mulheres da minha vida. E eu acho que para a gente entender sobre maternidade, a gente precisa entender sobre sociedade, a gente precisa entender sobre cultura, a gente precisa entender sobre política. E aí eu comecei a estudar e pá! As coisas começaram a fazer um sentido assim para mim, que hoje... A minha relação com meu filho é uma relação totalmente livre de culpa. A gente não tem isso na nossa relação. Quando eu faço alguma coisa que eu percebo que poderia ter sido melhor, a gente conversa, eu me desculpo com ele. Você ficou falando, Gina, eu fiquei pensando, né, que é ter autorresponsabilidade, né? Então você pode melhorar sim, eu fiz isso errado, eu posso corrigir, né? Mas é sobre um processo de ter consciência, né, se responsabilizar, mas não necessariamente se culpar, né? Exatamente. E que é difícil fazer essa virada de chave, né? Eu levo isso muito pra minha terapia também, porque eu tendo a pegar o chicotinho, que absurdo, logo você é educadora parental, fez isso, que, né? Como assim? Porque vem pra a esfera da punição. Exatamente. A gente vem desse lugar muitas vezes de não basta eu me retratar, eu preciso me punir. Não, eu não tenho que me punir. Por que tem que punir? Sim. Eu não já vou me retratar, eu já não reconheci que foi dessa forma, eu já não estou me comprometendo a fazer diferente, eu já não estou consertando aqui. Por que o chicote? Tirar o chicote. E aí isso vem também do lugar dos processos, dos autoprocessos, né, de compreender, como você disse, foi uma coisa que você almejou, que você buscou, que você trabalhou e que você parou para refletir sobre, né? Não foi do lugar de, eu vou simplesmente parar de sentir culpa. Não existe isso, parar de sentir culpa. Não existe. Né? Seria maravilhoso trabalho, se existisse. Então, assim, tem que todo ser uma trabalho. busca. É uma busca, é um processo, e é um entendimento, e é inclusive a paciência consigo mesmo. Dani, Oi. quais são os principais fatores que você observa no seu trabalho que contribuem para a sensação de culpa materna no puerpério? Olha, principalmente o não saber fazer. Ou o que a gente acha que não sabe fazer, né? Porque eu tô ali durante a gestação e durante o puerpério imediato, e aí tem o achar que não sabe. Então, o que leva a culpa antes do puerpério? A mulher, ela se prepara, por exemplo, para um trabalho de parto da via que ela escolheu, e aí ela precisa recalcular essa rota em cima da hora, né? Uma coisa que eu sempre digo é, tá tudo bem, você pode fazer planos, você pode organizar a via de parto que você escolheu, mas você precisa estar pronta para virar a chavinha na hora que precisar, não ser como foi a sua escolha. Dentro do meu trabalho, experienciar a culpa é uma coisa que eu vejo muito, né? Eu presencio muito o tempo inteiro culpas que são muito intrínsecas e que são muito reais, né? Porque são culpas de coisas que saem do controle, que fogem do controle. E a gente, enquanto sociedade, enquanto pessoa, tem uma tendência a querer controlar as situações. E eu vivencio um trabalho de coisas que são incontroláveis, né? O corpo fisiológico, ele é incontrolável. O corpo materno, o corpo humano que gesta, ele é incontrolável. Então, tudo que é incontrolável, que a gente não consegue organizar, traz uma culpa talvez um pouco mais rápida, né? Porque assim, eu não tenho como controlar isso, eu não sei como esse bebê vai nascer, eu não sei se eu vou conseguir amamentar esse bebê, e eu sinto culpa por isso. E por que eu sinto essa culpa? Porque eu me coloquei em uma carga que talvez não seja possível e atingível, né? Porque biologicamente eu não dependo só de mim, só da minha
escolha. Alana, como você analisa a influência das mídias sociais, né, o jornalismo, as campanhas publicitárias, as redes sociais, principalmente, né, Instagram, Sim. pelo amor de Deus, que promovem, né, incentivam um padrão emocional de maternidade e como elas impactam no cuidado que temos com os nossos filhos nesse período puerperal, né, e posteriormente na educação que damos a eles. Eu acho que, principalmente nas redes sociais, né, como o Instagram que você citou, eu vejo um perigo nos extremos, né? Então, ou você vai ter aquela mãe que é o discurso do para o bebê estar bem, a mãe tem que estar bem, elevado à máxima potência. Então, é aquela mãe que eu tenho que malhar 1 hora por dia, eu tenho que sair com meu marido todos os dias, eu tenho que encontrar as amigas, e, inclusive, como fica esse tempo com esse bebê, né, de vinculação aí, e é um extremo, né, e você tem o outro extremo também da mãe que não consegue fazer nada, né, e, nossa, não consigo tomar banho, não consigo escovar o dente, não consigo, e é isso, né, então eu fico preocupada com esses dois extremos e sempre provocando de que, poxa, existe um caminho do meio, né, e eu sei que é muito difícil, eu muitas vezes fui escovar o dente de noite, acontece, mas a gente precisa, né, com esse planejamento, com esse cuidado, se programar para ter momentos de autocuidado, né? Eu acho que isso faz muita diferença. E eu só aprendi depois, porque meu primeiro puerpério eu não tive autocuidado, né? Inclusive, eu fui paciente de Gina Malu, tinha acho que 1 ano e alguma coisa, justamente porque eu falei, gente, eu não sei quem eu sou mais. Eu não sei do que eu gosto, né? Eu não faço nada por mim. Eu vivo pra cá, pra minha filha, né? Pra ser esposa e tal. E aqui acabou a minha vida, né? Se encerrou. Não acabou no sentido negativo, mas eu só faço isso. Quem é a Alana para além disso, né? Então, acho que é preciso ter muito cuidado com esses discursos, né? Muito extremos. E a mesma coisa na criação de filhos, né? Então, às vezes você tem um discurso muito autoritário, que a criança tem que fazer assim, sim, e tem que ser assim, ou o extremo também de, ai, meu Deus, o filho, tudo vai ficar traumatizado, tudo, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. E acontece aquele fenômeno, né, da consonância cognitiva, não, qual o nome? Quando você quer confirmar, viés de confirmação, né? Você quer confirmar aquilo, então você só lê a sua bolha. Então, se eu sou autoritário, eu só sigo as pessoas autoritárias que vão dizer, é isso mesmo, você tem que ser autoritário, tem que ser muito duro com seu filho tem que lhe respeitar, né? É assim que você conquista. Ou o oposto, né? Então, esse caminho do meio aí também é difícil, e eu vejo que isso afeta muito, né, porque aí você se coloca numa comparação com um padrão que é completamente irreal, até porque o que as pessoas mostram não é o que elas vivem, né, e, por exemplo, a moça lá que malha, que não sei o que, ela tem uma rede de apoio, uma estrutura, inclusive financeira, que a gente não tem, que a gente nem sabe, né? Eu lembro de um caso de uma blogueira que ficou super famosa, ela tinha, sei lá, 7 filhos, faz homeschooling com todos, mora numa fazenda, tira o leite da vaca, faz o queijo, faz a manteiga, faz o pão, e aí você pensa, nossa, eu não consigo nem escovar o dente, socorro, né? Só que aí ela é milionária, gente, e ela não contava isso, né? Você vai descobrir depois. Então, poxa, dá pra me comparar com essa pessoa? Não dá, né? E isso pode causar muito sofrimento, né? E aí, voltando pra a questão que você trouxe, né? Da culpa de como isso se reflete no emocional, isso pode causar muito sofrimento, né? Isso pode gerar um padrão de cobrança altíssima com você mesma, e você não vai conseguir atingir, né? Porque é justamente uma régua fora da realidade, e aí vai vir a culpa e provavelmente vai interferir na forma como você lida com a sua criança, né? Porque uma pessoa que não tá bem, que, né, tá o tempo todo se cobrando, você vai cobrar do seu filho também, essa perfeição, né? Sim. Se você quer ser perfeito, você quer que a criança também seja. Então, quando a gente passa a ser mais autocompassivo, né, ter mais gentileza com a gente consegue levar isso pro outro. Então, acho que ter muito cuidado, né? Aquela coisa de, poxa, eu tô seguindo essa pessoa, mas sempre me traz um incômodo. Será que eu devia estar seguindo? Né? A gente não precisa seguir todo mundo. Sim. Então, poxa, deixa eu dar um tempo aqui, deixa eu bloquear aqui as coisas dela, não preciso nem parar de seguir, mas não vai aparecer pra mim. Ver como se sente, né? Se permitir também, né? Limpar um pouco aí essas referências e olhar mais pra gente. Gina, quais são os principais impactos da culpa materna na saúde mental e emocional das mães nessa fase do puerpério, né? E como você acha que a culpa materna pode afetar a relação entre mãe e filho? Pronto, então, vamos lá. Vamos falar sobre os adoecimentos, né, próprios desse período. Nós temos alguns adoecimentos que são próprios do puerpério, e aí eu acho importante a gente salientar o que é que pode acontecer nesse período e qual é a diferença. A gente tem o baby blues, né, que ele acontece entre 50% e 70% das mulheres vão passar por isso, que é a conhecida tristeza materna.
e que poucas pessoas sabem disso, né? A gente até falou um pouquinho sobre no início do nosso papo aqui, que é comum sim que as mulheres passem por esse período de tristeza por vários motivos, né? Por uma questão muito mais hormonal mesmo do que qualquer outra coisa, por essas oscilações todas que o nosso corpo e a nossa vida passa, do que propriamente pelo bebê. E tem um período de curta duração, tá? Costuma acontecer ali uns 3 dias após o nascimento do bebê e pode durar até 10 dias. Passou desse período, essa tristeza, ela perdura, aí a gente já começa a ter que ficar mais atento se realmente a gente não pode estar evoluindo aí para uma depressão pós-parto. E aí, quando você fala sobre o impacto dessa culpa, uma coisa que a gente precisa ficar atento é isso, porque esse excesso de culpa e essa tristeza acentuada pode levar essa mãe para um processo de depressão pós-parto, que é um quadro muito prejudicial para essa mulher, que está tendo que lidar com uma série de desafios, e aí essa depressão é um quadro que realmente vai inviabilizar, pode prejudicar na amamentação, pode prejudicar na dinâmica familiar, vai prejudicar na vinculação com o bebê. Então, é algo que a gente precisa realmente trabalhar na prevenção, tá? No cuidado realmente com o emocional dessa mãe, dessa mulher, para que o quadro realmente não avance. Dentro dessas duas categorias, a gente tem ainda a possibilidade de psicose puerperal, que é um quadro mais grave do adoecimento psíquico, quando a gente vê alguns casos na televisão passando. Uma mãe jogou um bebê do tal andar do prédio. As pessoas falam, eita, ela estava com depressão pós-parto. Isso aí normalmente não é depressão pós-parto, é a psicose puerperal. Porque na psicose puerperal é quando a mulher ela tem alucinação, ela tem delírio. Então, é um quadro realmente que ela oscila entre períodos de humor deprimido, tá? Que pode ser uma depressão com alucinação e delírio, até casos de euforia, de mania, também com alucinação e delírio. Então, aquela mãe que pega um bebê e joga pela janela, ela não está vendo o bebê. Ela está vendo, sei lá, um animal perigoso. Ela não pegou o bebê e vou matar meu filho. Ela está alucinando, ela está ali achando que está se protegendo de alguma coisa e jogou o bebê. Então, por isso que é tão perigoso uma mulher que está nesse período e está em contato com o bebê. Então, ela precisa de um suporte para poder se proteger e proteger a criança. Por isso que isso tem que ser investigado. O quadro da psicose, ele é um quadro muito mais raro de acontecer. Acontece em torno de 1 a 2 mulheres a cada 1000. Mas não quer dizer que não aconteça. Então, são 3 situações diferentes, né? Baby blues, depressão pós-parto, psicose puerperal. Passou dos 10 dias, tem aqui uma oscilação de humor, tem uma tristeza aqui muito profunda, a mulher muito chorosa, ou com uma oscilação de humor muito significativa. É importante que já passe por uma avaliação profissional para realmente ser investigado e tratado o quanto antes. Muito obrigada pela sua contribuição. Disponha. O próximo bloco, né, seria como lidar com a culpa materna. Mas acho que eu estava lendo aqui as perguntas, acho que todo mundo já respondeu de alguma forma, meio que indiretamente ou diretamente, a todas elas. Então eu vou passar para o quarto bloco, né, que é maternidade e maternalismo. Existe uma diferença, né, entre maternidade e maternalismo, de acordo com Vera Iaconelli. Agora, quando eu lembro de Vera, olho pra Dani. Aquilo não é do senso crítico. Posso absorver isso e essa parte aqui, senhora, por favor. Ainda gosto de Vera, porém as últimas falas dela não me contemplaram. De acordo com Vera Iaconelli, né, em uma entrevista que ela deu à Rádio CBN, o maternalismo é um modelo de maternidade que, a princípio, deveria servir de suporte e ajuda, né, no maternar da criança, na maternidade dessa mãe. Né? Mas ele acabou virando um discurso ideológico que justifica e reafirma o lugar das mulheres apenas como mães e trabalhadoras domésticas não remuneradas, que é o que ela traz também no livro dela, que eu também li para poder fazer esse TCC, que é o Manifesto Antimaternalista, né? Que está aqui, espero que esteja pegando. Tá pegando.
Eu gostaria que vocês trouxessem a visão de maternidade e maternalismo, né, como mãe e profissionais da área, né? Como cada profissão enxerga o conceito de cada termo. Bom, eu vou começar pensando no lugar biológico, né? Biologicamente falando, o que é a maternidade, né? Biologicamente, você tem uma mamífera de qualquer espécie que vai gestar e ter um filhote daquela espécie. Maternidade, ponto. Né? E aí você pensa, tá, se só isso é a maternidade, biologicamente falando, só isso é a maternidade. Uma mamífera de qualquer espécie que vai ter um serzinho da mesma, um filhote da mesma espécie, né? E assim, enquanto mulheres e enquanto pessoas que gestam, somos mamíferos, ponto. Aí a maternidade, ela é construída desse lugar intrínseco, visceral, de que se eu posso gestar e parir, eu sou mãe. Eu acho que não é bem assim, né? E aí a gente entende que o buraco é um pouco mais embaixo quando você entende, tá, se isso só isso é maternidade, por que eu tenho que pensar em maternalismo? Né? Então, profissionalmente falando, quando eu vou falar com as pessoas para quem eu falo de trabalho, eu vou dizer pra ela, tá, mas se você tá gestando e você vai ter um filhote, você é mãe. E é só isso? Porque assim, a gente é ser biológico, mas a gente é ser social, a gente é ser político, a gente é ser de todas as outras esferas, né? E o maternalismo, dentro da minha profissão, ele chega, inclusive, para eu dizer para aquela mulher que, olha, eu compreendo o seu senso biológico de maternidade, mas a maternidade biológica, ela para na hora que o bebê nasce. Depois que o bebê nasce, a maternidade ela vai ser uma construção. Então, a gente vai sair da maternidade para o maternalismo, porque maternar é uma escolha. Como você vai maternar é uma escolha, né? Porque nem sempre ter um bebê é uma escolha. Então, nem sempre a maternidade é uma escolha. Mas maternar é uma escolha. Então, se eu olho para aquela pessoa só como um ser biológico, eu vou colocar nela a carga obrigatória de maternar. Não existe uma obrigatoriedade de maternar. E a gente, enquanto sociedade, a gente julga mulheres que escolhem não maternar. Porque se a gente volta para o lugar biológico de que se ela teve um filhote, ela é mãe, não dá pra dizer que alguém que teve um filhote é mãe, porque se eu não escolho essa parte de maternar, logicamente eu vou ser o que a sociedade vai chamar de péssima mãe, né? Porque, tá, se eu escolhi gestar, mas eu não escolho parir, eu vou ser uma mãe ruim, porque biologicamente é pra parir. O tal do corpo biológico foi feito para parir, fisiologicamente, naturalmente, sem intervenção cirúrgica, né? Então, se eu escolhi ou não escolhi, enfim, gestar e não parir, tá sendo uma mãe ruim. Tá, escolhi gestar, escolhi parir fisiologicamente, mas eu escolhi não amamentar. Aí, de novo, tô sendo uma mãe ruim, já que biologicamente todas as mulheres vão parir e amamentar. Então, se a gente for olhar para o ser só enquanto biológico e tirar a maternagem escolhida disso, a gente volta de novo para a ideia da culpa. E aí toda vez que a mulher escolher gestar, escolher parir, escolher não maternar, ela é um monstro, né? Tá, eu escolhi ter um bebê e daqui a pouco eu não quero fazer tudo do jeito que a sociedade diz. E aí, como a Lana traz os extremos, ou então eu vou ter uma pessoa que, tá, eu escolhi gestar, eu escolhi ter um bebê, mas eu não quero parir biologicamente, eu não quero amamentar, eu não quero ficar com esse bebê e botar esse bebê pra dormir comigo todos os dias, não quero fazer cama compartilhada, tá. Porque isso é um lado. Porque a escolha de parir ou não é maternagem, a escolha de amamentar ou não é maternagem, a escolha se esse bebê vai dormir comigo ou não é maternagem, e isso foge completamente da maternidade, porque a maternidade é uma parte biológica. E daí a gente foge e vai para o lugar social de, tá, é uma escolha. Então, é preciso respeitar a escolha do outro. Então, na minha profissão, todos os dias eu tenho que dizer para uma mãe, olha, toda escolha que você fizer tá tudo bem. Não precisa ser a escolha social, ou não precisa ser a escolha social do meio que você vive, da bolha que você vive, porque tem a nossa bolha, que a gente escolheu estar, e talvez a nossa maternidade não caiba dentro dessa bolha, a nossa maternagem não caiba dentro dessa bolha. Na nossa primeira conversa, eu sempre deixei muito claro que a minha maternagem foi construída via rede social, porque a minha bolha social não me cabia.
eu não era contemplada dentro da minha bolha social de maternidade versus maternagem, porque a minha bolha social era de maternidade. Então, só compreendia o lado biológico de ter um filhote, né? Não abrangia o meu lado social, o meu lado político e o meu lado de escolha de maternagem. Então, fazer essa distinção entre as duas coisas se faz necessário, inclusive, para sair da culpa de, por que eu sou tão diferente dos meus pares? Eu era muito diferente dos meus pares. Eu era muito diferente da construção de maternidade que eu vivenciei a vida toda. E, inclusive, eu disse para vocês que uma das minhas escolhas de maternar e de ser mãe era fazer diferente, né? E claro que hoje eu tenho uma outra visão, eu vejo de uma outra forma, de um outro lugar, mas era, eu quero ter um bebê para criar da forma que eu não fui criada, para maternar da forma que eu não fui maternada, e colocar essa culpa e essa carga no bebê é cruel, né? E que bom que hoje a gente faz terapia e trabalha isso e consegue ressignificar essa ideia, mas a minha ideia inicial era essa. Eu não acredito na forma com que a maternagem da minha bolha funciona, então eu entrei em outra bolha, né? E meu trabalho hoje é também na ideia de, minha visão enquanto profissional existem bolhas, você não precisa entrar em nenhuma bolha se você não quiser, e tá tudo bem, mas escolha a sua maternagem, só que quando você escolher, segura o BO. Arque com a sua autorresponsabilidade de ter feito essa escolha. Se quiser desistir, tá tudo bem também, mas enquanto você quiser sustentar essa ideia de maternagem, do que você criou e do que você idealizou, segura, porque a sociedade, ela não é obrigada a concordar com você das formas com que você escolheu maternar. Essa foi uma escolha sua. Você não precisa obrigar o outro a vivenciar isso também. Eu gosto muito de falar, né? Eu diferenciar maternidade e maternagem. Justamente maternidade, já numa concepção um pouquinho diferente da Dani, né? Não do biológico, mas dessa pressão social, né? Então, maternidade é a forma como a sociedade acredita que a mãe deve se portar, né? E a maternagem vem desse lugar ativo, onde você vai maternar da sua forma, de acordo com seus valores, com as suas escolhas, do seu contexto, porque eu não posso dizer que eu, né, uma pessoa de classe média, vou dizer branca, né, porque eu não passo pelas questões do racismo nem nada, então não sou uma pessoa, né, eu tenho recentemente chegado nessa discussão do parda, branca e tal, então eu não posso me comparar com uma mãe periférica, negra, né, que passa solo por outras questões, então são contextos completamente diferentes, eu preciso olhar para o meu contexto, fazer as minhas escolhas, mas como Dani disse, segurar o BO, né, saber que toda escolha tem uma consequência, né, e então ter consciência disso, ou ir se conscientizando, voltar atrás e tal, mas eu vejo muito, inclusive, uma discussão sobre aquela frase, né, eu amo meu filho, mas odeio ser mãe. Aí tem gente que é o meu slogan, amo meu filho, odeio ser mãe. Tem gente que é um absurdo você dizer porque uma coisa é intrínseca à outra, né? E aí, de novo, o caminho do meio. Por que você odeia ser mãe? Porque você odeia essa maternidade imposta, né? Onde só a mãe faz tudo, onde quando tudo dá certo, a mãe não recebe aplausos, mas quando dá errado, a culpa é toda da mãe, né? O pai nem entra aí nessa equação, pelo contrário, o pai faz o mínimo e uau, maravilhoso, melhor pai do ano, né? Então, é uma cobrança enorme que faz muitas mulheres terem dificuldade com a maternidade, né? Mas a gente pode construir a partir do nosso lugar, né? A partir das nossas vontades, inclusive de fazer diferente, ou de replicar algumas coisas que fizeram sentido, e construir a nossa maternagem, onde a gente é protagonista, né? Acho que é muito isso, de tomar esse lugar de, opa, é isso aqui, né? É meu e eu vou fazer do meu jeito. Acho que o maternar, pra mim, eu vejo muito nesse lugar, de construir da minha forma, né? E que eu sou diferente de Gina, de Dani, a gente vai ter visões diferentes, né? E como Dani falou, de não precisar entrar na bolha. Isso eu achei maravilhoso, porque a gente se cobra, né? Eu tenho que fazer assim, sim, e aí a minha meta é aquela, e aí vem a culpa porque eu não consigo seguir, né? E aí, não, senso crítico, eu posso pegar isso daquela bolha, isso daquela, sim, e construir o meu, né? A minha própria bolha, né? E como o Dani falou, se sentir segura para segurar o BO, né? Para sustentar o BO, porque vai vir, né, muitas vezes a crítica por estar andando contra, sim, a maré. É mais fácil muitas vezes seguir a danada da boiada, né? E vocês falando aí, eu lembrando que eu já contei essa história algumas vezes, é uma história bem antiga, mas vocês estavam falando aí, eu estava lembrando. Que há muitos anos atrás, eu recebi um comentário que eu entendi como uma crítica na época. Acho que vocês lembram dessa história, né? Que eu cheguei em casa muito arrasada, porque uma vez eu comentei em algum lugar que eu era mãe, Dante era menorzinho, e a pessoa falou pra mim, nossa, você não parece ser mãe. E aquilo me doeu tanto, que eu falei, como é?
Na época eu tava despreparada, não era segura como eu sou hoje. Eu recebi como uma crítica. Eu falei, como assim? Eu não pareço ser mãe. E aquilo ficou me inquietando. Por que essa pessoa disse que eu não pareço ser mãe? Cheguei em casa, fui desabafar com minha esposa. Amor, fulano me disse que eu não parecia ser mãe. Por que eu não pareço ser mãe? O que é que tem de errado comigo? Logo eu, que sou aquela mãe que faço bolo pro nosso filho, que faço isso, que fala aquilo, eu sou uma mãe tão assim, tão assado. Eu fiquei tentando, naquele momento, me enquadrar nos estereótipos de mãe que justificasse aquela pessoa me identificar como mãe. E aí meu esposo, muito sabiamente, no momento, falou, Gina, você não tá você não vai se enquadrar, porque você não é a mãe desse estereótipo. Por isso que ela falou que você não parecia ser mãe. E aí ele conseguiu trazer pra mim de uma forma tão positiva que então realmente. Agora é um elogio. Ai, maridão, você é maravilhoso, é isso mesmo. Então se assim eu não pareço realmente ser essas mães que tem por aí. Mas casa muito com isso que vocês estão falando de essa culpa vir muito nesse lugar das pessoas quererem fazer um desenho único para todas as mães e colocar todas nós nesse potinho dourado, né? Do comercial de Dia das Mães, né? Do comercial de Dia das Mães. Eu amo esses comerciais. E o quanto que é desafiador, porque muitas vezes quando a gente decide fazer diferente, existe um conflito até com as mães da nossa família. Porque a depender de como isso chega, isso é encarado como uma crítica meio que velada. Tipo, eu tô fazendo diferente, eu tô dizendo pra você que o que você fez foi errado. Algumas se sentem diretamente ofendidas, né? Afrontadas, como assim? né? Afrontadas. Eu criei 10 e agora você tá tendo uma pela primeira vez e tá querendo fazer diferente. Não que às vezes não seja, né? Mas às vezes é com respeito, às vezes é tipo, eu respeito que você tenha feito dessa forma. Pra mim tá tudo certo, eu só acho que é diferente. Algumas pessoas realmente vão nesse tom de afronta. O meu eu vou criar diferente, eu não vou fazer como você fez, não. Verdade. Mas algumas pessoas realmente fazem desse lugar, dessa leitura de, não, acho massa que você fez assim, mas eu vou agora fazer, é minha vez, agora né? é minha vez, deixa eu fazer aqui desse jeitinho. E aí, trazendo para minha prática, né, como eu lido com muitas mulheres, mães, também lido com muitas filhas, com muitas mágoas, com muitas feridas, então eu atendo de tudo um pouco. Eu não vou entrar nessa da maternidade, maternalismo, eu vou falar um pouco sobre genitor e sobre mãe. Maravilhoso. Para poder, eu acho que talvez até acessar mais gente. Como esses termos são tanto mais novos, eu acredito que falar sobre genitora, né, trazendo até um pouco da leitura que Dani fez, muitas mulheres vão realmente conseguir gerar filhos e colocar outros seres humanos no mundo. Mas ser mãe, esse ser mãe, independente do termo que se coloque hoje, da forma como se configure, é uma função. Então, como a gente vai exercer essa função, ela tem diversas formas. A gente costuma fazer isso muito a partir da observação. Eu observo como é que a minha mãe fez, como é que a minha avó fez, como é que a mãe da vizinha fez, como é que eu via nos filmes. A gente vai observando, né? E aquilo, naturalmente, a gente vai criando as nossas próprias leituras e vai entendendo como é que faz sentido pra gente. Algumas pessoas estudam. Que é muito legal quando a gente consegue também estudar para ver o que é que faz mais sentido. E aí a gente vai dando o nosso jeitinho, mas é muito importante quando a gente entende como função, até para a gente desconstruir esse lugar de pariu, aí foi esse aqui que deu, né, juntou ali os... para não vir para esse lugar realmente da coisa muito animal, porque quando a gente pensa em sociedade, quando a gente pensa realmente na questão do humano, a gente vem muito para esse lugar realmente muitas vezes uma madrinha vai ser uma mãe, muitas vezes uma tia vai ser uma mãe, né? Muitas vezes alguém que nem é da família vai ser uma mãe. Sim. E aí, muitas vezes você vai ter mais de uma mãe. Ou muitas vezes você não vai ter mãe nenhuma, e você vai precisar lidar com isso. Às vezes você fica em busca dessa mãe, que na realidade foi a tua genitora. E por mais doído que seja, você teve na tua vida uma genitora, alguém que te colocou no mundo e só. E talvez você encontre na tua jornada alguém que te materne, alguém que ocupe esse lugar na tua vida, mas que não necessariamente foi aquela pessoa que te gerou, que te gestou.
Então, mãe é função. Muito, muito legal a definição de cada. Quando eu pensei, eu falei, não, eu vou. Desculpa, esqueci do microfone. Quando eu pensei em fazer essa pergunta, trazendo a profissão de cada uma, eu tinha justamente isso em mente. Eu falei, não, eu acho que na profissão de cada uma vai ter uma visão, não que seja diferente, mas uma outra forma, né? E agora que vocês trouxeram, eu achei magnífico. Muito obrigada, viu? Para a gente finalizar, né, o quarto bloco e último. Tá acabando. Tá acabando. É mais ou menos o seguinte, o que a sociedade espera de vocês, né? Como mães nesses cargos, que a Alana já falou um pouquinho, né? Da educação parental. E aí eu queria saber como que a sociedade cobra vocês dessa forma. Nossa, a educadora parental nunca pode perder a paciência com o filho, não pode brigar, não pode gritar, né? Tipo, é aquela pessoa zen, né, que dominou a arte de educar e vai fazer tudo certo. Não, gente, lá em casa também tem estresse, tem dias que eu faço coisa errada, né? Tem dias aquilo, né? A teoria, na hora da prática, opa, não tô conseguindo. É isso, né? É isso que acontece. E às vezes eu vejo essa cobrança, alguém fala comigo, nossa, mas você deve fazer de um jeito perfeito. Tenho até vergonha de quando eu falei, não, gente, aqui, eu sempre falo, né? Isso. Gente, eu também perco a paciência. Eu também erro, eu também grito, eventualmente, né? E a diferença eu consigo dar o passo atrás, né? Eu percebo que aquilo está, não porque é o jeito certo, mas é o jeito que eu escolhi. Então aquilo está contra o que eu escolhi fazer, está contra os meus valores, né? As coisas que são preciosas para mim. Então, tá tudo bem, né? Então, o que é que eu levo mais em consideração? Eu peço desculpas, eu converso, eu recalculo a rota. Poxa, eu achei que por aqui ia ser legal, mas não tá sendo. Tudo bem, eu posso voltar atrás, né? Mas isso já num lugar de muita consciência, mas no dia a dia, erros acontecem, né? E não vai ter essa mãe perfeita que nunca, né, Buda, Zen, qualquer coisa que acontece, você tá lá plena e fazendo, né, firmeza e gentileza o tempo todo. Não, gente, tem dias que é só firmeza, tem dias que a gentileza passa longe, mas é isso, né, porque eu sou humana, eu tenho todas as minhas questões, né, eu não dou conta de tudo, eu tenho questões mesmo, assim, de irritabilidade, que tem a ver com o meu humor, com o meu funcionamento bioquímico. Então, tudo isso, eu cheguei num lugar hoje de aceitação, né? A terapia da aceitação e compromisso fala muito disso. Que a aceitação radical. Até aqui eu consigo melhorar. Isso aqui não vai mudar. Então, como é que eu vou viver bem com isso, né? E a autocompaixão também é um tema que eu tenho estudado muito, né? A plena atenção, porque elas trazem justamente esse momento do agora, como é que eu posso ser gentil comigo, entender que, opa, outras mães também estão inseguras, outras mães também gritaram com os filhos hoje, e tá tudo bem, né? Não aquele tá tudo bem de passar a mão na cabeça, sempre da autorresponsabilidade. Se eu não quero isso, eu vou pensar como melhorar. Mas eu sou uma pessoa, né? E eu mereço esse acolhimento que eu ofereço pros outros, né? Então, eu tento também trazer muito isso pra mim, enquanto profissional, né? Tipo, poxa, eu sou tão acolhedora com outras mães, eu escuto elas falarem as coisas e eu consigo dizer, nossa, calma, mas isso aqui não faz você uma mãe ruim, né? Você não é um comportamento, você não é um dia, você não é esse período difícil que você está passando. E por que eu não consigo trazer isso para mim, né? Então, acho que vale também essa reflexão de como as pessoas, às vezes, têm uma visão equivocada de como eu deveria ser por ser educadora parental e de como eu posso me cobrar também, né? Ter que suprir isso que elas imaginam. Então, é o tempo todo aí essa busca do caminho do meio, né? Do equilíbrio entre o que eu faço, o que eu sou, até onde eu dou conta, aceitar minhas falhas, né? E acho que isso foi um aprendizado muito importante pra mim recentemente, que é a gente sempre vai falhar com os filhos, a gente sempre vai deixar uma lacuna, sabe? Por mais que eu tente suprir tudo, tem sempre alguma coisa que eu não tô vendo, né? Então, é isso, faz parte, e meus filhos vão ter as questões deles, e vão lidar com isso, e vão elaborar isso, né, mais na frente, e tá tudo bem, né? Então, acho que isso alivia um pouco. Vem aquela culpa, mas eu não vou carregar com ela, né? Tipo, vou arrastar essa mala. Não, malinha, peraí, fica aí um pouquinho, né? Deixa ele esquecida no fundo do armário, depois ela volta, mas a gente vai tentando se desvencilhar um pouco. E você, Gina? Eu formulei a pergunta que eu dei uma... Eu dei uma volta tão grande. Voltei. Fuga do tema, se fosse uma redação. Mas voltei agora. Eu sou cobrada como psicóloga, que psicóloga, obviamente, não se estressa, né? Não tem
uma grande verdade é que não tem que fazer terapia, é justamente o contrário, né? A gente tem que, sim, fazer terapia. No meu caso, que trabalho com psicologia clínica, além da terapia, tenho que estar sempre em supervisão para poder ter o mínimo de sanidade e conduzir os meus pacientes. Então, eu sempre estou fazendo o meu próprio processo e sempre estou em supervisão. E em relação ao filho também, as pessoas acham que por ser mãe e psicóloga, que o meu filho nunca precisaria de terapia. E na realidade, eu amo que o meu filho faça terapia. Bacana. E você, Dani? Então, no meu caso, socialmente, o que esperam da minha maternidade, enquanto profissional, por exemplo, tudo que eu trabalho para que aconteça com as outras pessoas enquanto profissional, aconteceu comigo. Então, fica parecendo que é muito fácil. No meu caso, em vez do que as pessoas esperam, parece que o fato de eu ter tido partos fisiológicos, eu ter amamentado com facilidade por 2 anos ou mais, fica parecendo que esse é o padrão, que enquanto profissional esse é o padrão, e que acaba colocando uma carga nas pessoas que eu atendo do tipo, se ela conseguiu, se eu não consegui, o problema é comigo. Então, ao contrário do que esperam de Alana e de Gina, que é que elas cumpram o que o trabalho delas diz, no meu caso já aconteceu. Então, assim, eu já cumpri, entre muitas aspas, o que o meu trabalho diz. Sim. E se a pessoa que eu atendo não cumprir, o problema vai estar na outra pessoa. E as pessoas olham como se eu fosse julgar. Claro que não, gente. Eu acabei de dizer, corpos são biológicos, pessoas são sociais, as coisas elas acontecem distintas para as outras pessoas. Então, o fato de eu ter feito a escolha de parir fisiologicamente e ter parido, o fato de eu ter escolhido amamentar e ter amamentado, não é o padrão que eu coloco no meu trabalho. Eu não coloco essa carga e esse peso nas pessoas com que eu atendo, porque eu sei que as pessoas são distintas. Então, eu venho na contramão das meninas de que vocês têm que fazer assim, porque o trabalho de vocês exigem isso, e no meu caso é tipo assim, e se eu não fizer assim, o que é que ela vai pensar de mim? Porque já aconteceu comigo, eu já passei por esse processo, né? Então, socialmente, as pessoas esperam que eu consiga dar para elas o que eu tive de maternidade. Profissionalmente falando. E isso é impossível, gente. Não dá pra dar coisa pro corpo dos outros. Não. A gente tem que contar aí com a biologia. Ô, Dani, eu ia te perguntar isso. Se as pessoas talvez também não achem que, está garantido. Porque se eu tô com Dani, ela é doula, ela é enfermeira obstétrica, ela sabe tudo de amamentação, ela fez tudo isso, então pronto, contratei ela, tá tudo certo. Vai ser tudo maravilhoso. Sabe qual é a frase? Sabe qual é a frase? Assim... assim, eu não pari. Eu até contratei uma doula. Como assim, gente? Contratar doula é garantia pra quê? Não é, Vitória? Exatamente, porque contratei Dani. E na hora H, vamos para uma cesárea. Não quero mais. Não quero. Ninguém quer, meu pai não quer, minha mãe não quer, então... Então, eu não quero porque... E aí, assim, sabe o lugar de segurar o BO das suas escolhas? Então, assim, Vitória estava. Minha mãe não quer. Meu pai não quer. Minha rede de apoio não quer. Eu não quero lidar com isso agora. Eu só dou conta até aqui, né? Eu não quero ter que dar de conta de ter que discutir com meu pai, discutir com a minha mãe por uma escolha que eu fiz, que agora eu não tô conseguindo lidar, porque emocionalmente eu não tô ok pra isso. E ainda me questionei, se eles estão dizendo que não vai dar certo, porque eles disseram que não ia dar certo, eu tô sendo mãe agora, minha mãe já foi, então talvez eles estejam certos. E aí eu não vou sustentar essa escolha aqui, porque eles já estão dizendo, eles sabem mais do que eu, né? Minha cabeça no momento foi tudo mais ou menos isso. Eu vou aproveitar também que eu também não tô com muita segurança, né? E vou pra cesárea. Pronto. E sustentou e segurou o BO dela de que, assim, eu fiz a minha escolha. Então, assim, as pessoas esperam de mim uma garantia por algo que eu não posso garantir, que é o que vai acontecer no corpo delas ou na cabeça delas. Para finalizar o nosso bloco de perguntas e também o nosso episódio, queria que vocês respondessem qual a estratégia que vocês recomendam para as mães, né, lidarem com essa culpa materna das que experimentam esses sentimentos negativos durante o puerpério, que eu acredito que sejam todas, não é possível. Então, eu acho que sim, dentro do meu profissional e dentro do que eu faço, uma das coisas, das estratégias que eu dou saibam que existe o que você quer e existe o que é possível, né?
Às vezes a gente se pega tanto e se coloca tanto no que eu quero e como eu quero fazer, e esquece que tem a forma escolhida e a forma possível de fazer. Então a minha estratégia é sempre deixar claro para elas que acredite na forma possível. Eu sei o que eu quero, eu sei como eu quero, mas existe uma forma possível de fazer que pode não ser a forma que eu quero, pode não ser a forma que eu escolhi. Então a principal estratégia é entender que existe a forma desejada e a forma possível de acontecer. Então, guardem essa informação. Lidem com a forma possível, com a maternidade possível, com o parto possível, com a amamentação possível. Então, pensando nesse aspecto, né, da educação dos filhos, da criação dos filhos, eu acho que é aquela máxima da máscara de oxigênio, né? Então, cuidar de você para cuidar do outro. Chega uma hora que você não tem mais o que dar se você também não estiver se dando, se você também não estiver nutrida e alimentada, né? E isso eu aprendi muito na prática também na minha vida, com a minha primeira filha, né? Então chegou uma hora que eu falei, meu Deus, quem sou eu? O que é que eu posso fazer aqui, né? Porque eu tava muito desconectada de mim também. Então, claro que é difícil, né? E o autocuidado, eu falo muito isso, assim, o autocuidado que uma mãe de um recém-nascido tem é muito diferente de uma mãe de uma criança de 5 anos, porque você já tem outras possibilidades. Então, sempre trazer, como a Dani falou, pro que é possível, pra sua realidade, pro seu contexto, mas tentar de alguma forma manter uma conexão com você, né? Então, ter um momento de autocuidado, e aí lembrando que o autocuidado vai mudar de pessoa pra pessoa, né? Então, aquela coisa, eu vou passar o dia no spa, isso é autocuidado. Não, isso pode ser autocuidado pra uma pessoa, mas não é pra todas, né? Então, cuidar do seu emocional, do mental, pra quem, olha, eu tenho uma demanda, eu gosto muito de estudar, poxa, então tem um tempinho, 5 minutos, né? Uma mãe de um bebê pequeno, se ela conseguir ler 5 minutos, tá maravilhoso, né? Uma mãe de uma criança de 5 anos pode ler meia hora. Então, a gente vai ajustando, mas ter esse cuidado de olhar pra si e se dar pequenos prazeres, né? Se dar encher o potinho de amor, né? A gente fala tanto de encher o potinho de amor do filho, da conexão com o filho, mas a gente também precisa encher o nosso potinho de amor pra gente poder criar essa criança, né? Dando o nosso melhor. Então, acho que a estratégia que eu indicaria é essa, encontrar uma forma de manter uma conexão com você mesma. Fala-se muito que gravidez não é doença. Tá certo que não é doença, mas está longe de ser um período normal ou comum para qualquer mulher. É um período que requer, sim, uma atenção especial, um cuidado diferenciado em todas as esferas. Assim como tem um pré-natal obstétrico, né, fisiológico, existe também dentro da psicologia o pré-natal psicológico. Poucas pessoas têm esse conhecimento, mas existe esse pré-natal psicológico e ele é um grande aliado, né, um grande responsável pela prevenção dos adoecimentos próprios dessa área, principalmente durante o puerpério, que é um momento muito desafiador para essas mulheres. Então, quem puder se permitir esse cuidado durante o período, tanto quando estiver pensando em gestar, durante o período todo da gestação e no pós-parto imediato, é um cuidado que eu recomendo para essas mulheres e família. É isso, eu quero agradecer a vocês do fundo do meu coração. Muito obrigada por toparem, né, fazer parte do meu TCC, dessa conversa linda, rica. Espero muito que chegue em alguém que esteja precisando e que a gente, né, tenha colaborado aí com seu maternar mais leve, mais livre e as estratégias, né, que as meninas deram para lidar com essa culpa materna que Gina já não sente mais, mas que nós vamos conseguir, você que está assistindo também. Muito obrigada e é isso. A gente que agradece. Uma honra estar aqui com essas mulheres maravilhosas, profissionais incríveis, né, mães incríveis, e foi muito bom estar com vocês.